Olá, é com muita alegria, muita satisfação que eu tô aqui falando do nosso primeiro episódio. A gente está iniciando hoje o Bitalk Podcast. Meu nome é Marcelo Bento e hoje eu tenho o prazer e o orgulho de anunciar a nossa convidada, essa mulher de muita garra, muita fibra, mãe, e também ela atua como design travel. Vanessa Lara, seja muito bem-vinda. Se apresente, por favor, e já conta um pouco pra gente o que é ser uma design travel. Bom, Marcelo, eu tô aqui com muita alegria de poder estrear esse novo passo na sua vida. Então vamos lá. Bom, o trabalho de design travel, na verdade, ele surgiu de uma dor pessoal. Então eu resolvi entrar para o mercado de turismo e comecei a entender que, como todo mercado, você tem um commodity ali. Viagem é um commodity. Então, como que eu podia transformar isso, sair da grande concorrência, dos grandes competidores aí, da internet, né, das grandes franquias. Então, eu fui estudar e fui me aprimorar. Então, eu comecei vendendo viagens básicas, simples mesmo, pacotão lá, aéreo, hotel. Só que eu senti a necessidade de me diferenciar. Eu já estudo diferenciação há muitos anos. Desde 2014 que eu já frequento eventos, já há muito tempo eu já vinha buscando como diferenciar até nas outras empresas que eu tive, nas outras áreas. E então, como designer travel, eu tinha que ter algum diferencial. Uhum. Então, eu comecei a estudar sobre roteiros personalizados, sobre buscar experiências diferentes, porque o simples, vamos lá, um Disney. A Disney já é uma experiência. Então, o que que eu posso oferecer diferente na Disney? O que que eu posso oferecer diferente numa viagem para Paris? Só que aí estava tudo caminhando bem e veio a pandemia. E aí? E aí, eu tinha um ano de empresa, então também muito recente isso. E aí eu tive que me reinventar de novo. Então surgiu, comecei a conhecer a respeito da Expo Dubai, que é a Expo Mundial. Uhum. Essa Expo que ela traz todas as inovações, são todos os países, eles apresentam o que vai ser usado no futuro. Tem coisas ali, por exemplo, em Dubai foi apresentado um elevador com capacidade para 300 passageiros. Ainda não é uma realidade, mas ela vai acontecer. A gente Sim, sabe que sim. vai. Uhum. É do tamanho quase de um avião, né? Se você Exato. pensar nisso. Então, começou a surgir pacote para essa Expo, e dali me deu um insight de criar uma viagem de experiências mais para empreendedores. Porque no nosso dia a dia de empreendedor, a gente está tão focado ali nos problemas, no operacional, que a gente não consegue enxergar, às vezes, algumas oportunidades e ter criatividade. E a gente só consegue ter a criatividade no momento que a gente está no ócio, Uhum. que a gente está descansado, que a gente está absorvendo coisas novas. Então, eu queria fazer essa viagem para pelo menos umas 10 pessoas, principalmente para eu poder viajar também, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, né? Confinado, exato. Confinado. Então, eu falei, bom, eu vendendo uns 10, eu consigo pelo menos pagar a minha. Só que foi um sucesso, eu vendi 33 passageiros. Que ótimo. E dali, claro que assim, foi meu primeiro grupo, ninguém me ensinou a fazer grupo, ninguém nunca dividiu esse conhecimento. Então, assim, teve um monte de coisa que hoje eu sei que foi errada, mas eu tive que passar e eu tive que aprender. Uhum. Então, a partir dali, desse primeiro grupo, foram surgindo outros. Então, o primeiro grupo fez com que as pessoas me achassem nas redes sociais, tal. E aí surgiu o segundo, o terceiro, e um foi levando ao outro. E como que você chegou nesse primeiro grupo? Que a tua expectativa eram 10, você fechou 33. Mas como que você chegou nessas Então, pessoas? isso é muito legal de falar. Assim, eu não fazia tráfego pago, eu entendo a importância das redes sociais. Estamos aqui isso aqui é uma rede social, isso Sim. daqui a gente está usando, mas todos os meus passageiros foram fechados dos meus relacionamentos. Eu entendo que hoje o poder do net weaving, que é um interesse genuíno, foram pessoas que foram se conectando ali. Não veio ninguém, absolutamente ninguém, que viu uma mídia e se conectou comigo. Uhum. As 33 pessoas foram do meu relacionamento, ou do meu relacionamento de forma direta ou indireta, vieram de indicações. Então,
isso, para mim, assim, eu falo, hoje a minha empresa, apesar de tem muita gente que bate, não, você não pode ficar refém de network e tal. Eu concordo. Mas hoje, a impressão que eu tenho, como eu faço um trabalho muito diferenciado, quanto menos eu me exponho, mais eu vendo. Porque eu me conecto mais com as Uhum, pessoas. Me exponho no sentido de não faz diferença hoje no meu negócio, pela forma que eu trabalho, que não é de massa. Estar com 100 mil seguidores, ter 300 milhões não faz sentido. uhum, Porque esse cliente que vem, eu consegui, tô caminhando para. É tão diferente a minha viagem que hoje eu faço os grupos, faço as viagens de lazer, né? Mas assim, o meu foco hoje são os grupos. E esses grupos, eles vêm de mentores que buscam essa personalização. Então, eu consigo entregar isso para o mentor que cria essa viagem e consigo entregar para o cliente que busca isso também. Porque uhum. não é uma viagem só pela viagem. É óbvio que o lazer conta, é importante, Sim. mas a pessoa está ali pelo network que ela vai fazer, sentar naquela mesa com aquelas pessoas, ter acesso. Ela paga pelo acesso de estar com essas pessoas aí. Uhum. Não, muito legal. Você tocou num ponto que é muito interessante, que fala-se muito quando a gente fala de técnicas de vendas, né? A questão do interesse genuíno. Então, acho assim, eu até é uma das perguntas que eu vou te fazer, né? Em relação a esse ponto desse interesse genuíno, você mencionou, você prefere ter, por exemplo, menos seguidores, mas os seus seguidores, não vou falar que são seguidores reais, porque eu não vou entrar nesse mérito em relação a quem tem um número muito elevado, mas eles são clientes ou pessoas que vão te levar até os seus clientes, é isso? Isso. Então, assim, para mim hoje, por isso que faz. Eu por algum tempo fiz tráfego pago, não tive Uhum, muito resultado, mas eu nem vou colocar culpa nisso. Eu falo que eu também não tive uma constância. Eu entendo que sim. tem que ter constância, tem que ter material bom, tem uma série de fatores. Uhum, Mas hoje, para o que eu vendo, eu realmente tenho que ter relacionamento com o meu cliente, um relacionamento próximo. Próximo, assim, eu sei o nome da esposa, eu sei o nome do marido, eu sei o nome dos filhos, eu sei o uhum, aniversário, a gente se fala mensalmente numa rede social. Eu tenho esse relacionamento muito próximo. Ah, então com isso talvez você não ganhe escala? Talvez não ganhe uma escala gigante. Mas eu nem sei se eu também quero ser tão gigante. uhum. Porque a gente também, como empreendedor, precisa entender o quanto a gente quer crescer e, às vezes, nem sempre crescer tanto é bom para o Sim, que você claro. quer na sua vida. Uhum, Então, hoje eu tenho isso muito certo. Assim, eu poderia, de repente, dar um boom na agência. Assim, eu não sei se eu quero ter 10 atendentes, porque isso descaracteriza. Hoje, o trabalho que eu faço, além da curadoria das viagens do grupo, eu acompanho esses grupos. E quando eu entrego isso para o mentor, eu falo, eu vou junto porque eu vou de concierge, de babá. Então, o mentor tá lá na viagem dele, já aconteceu em Portugal, o mentor, a gente estava lá, uma passageira entrando no restaurante, torceu o pé e machucou. nossa. Então, E aí? assim, e aí? A viagem seguiu, o dia seguiu normalmente. Eu peguei ela, fui para o hospital, fizemos o atendimento, não era nada, mas, enfim, eu acompanhei, deixei ela no hotel. Então, o dia a dia de todos os outros participantes não teve uma alteração. Uhum, Eu já tive casos de passageiros que precisou acionar médico em Dubai. A viagem, ela segue o mentor, porque ele está ali para entregar toda a inteligência dele para aqueles mentorados. Eles pagam a mais para estar ali. uhum. Então, ele não pode ser interrompido, ele não pode quebrar o flow dele, né? Porque ele Sim, está no claro. flow ali de entrega, se preocupando com o transfer, se preocupando com o hotel, se preocupando com o fulano que foi no médico. Ele sabe que eu tô ali para isso. Uhum, Então, essa entrega ela é muito superior. E hoje, não, eu desconheço, no Brasil e no mundo, uma agência de viagens especialista que faça nesse modelo que eu faço. Ninguém faz. Então, é um mercado que ainda assim tem muito a crescer. Eu, como os poucos agentes que eu tenho amizade, assim, eu falo, façam isso, saiam desse mercado que acaba ficando canibalizado. canibalizado, porque é importante trazer um diferencial. Ah, mas aí você só faz com mentor digital?
A grande maioria que eu acabo hoje, porque pelo círculo de amizades que eu tenho, Sim. tem vindo do digital. Mas eu falo, você pode pegar um médico que é especialista e dar aula para um grupo de alunos X, você pode pegar um dentista, você pode pegar, enfim, tem N mentores de Uhum. N De todas as setores. áreas, exato. Exatamente. Então, é muito bacana trabalhar nisso e acabar focando nisso. Que nem agora a gente tem a imersão para o Japão. Essa do Japão, a Expo que aconteceu em Dubai, ela vai acontecer agora em Osaka, no Japão. Desculpa, só para saber, a de Dubai foi que ano? A de Dubai deveria ter sido em 2020, mas por conta da pandemia ela foi prorrogada para 2021. Tá. Então a Expo Mundial ela acontece durante 6 meses, né, no país. Então agora a próxima é agora no Japão, 2025, 13/4 a 13/10. Ah, tá. Então vão ser 6 meses de feira. Ela é tão grande, a de Dubai tinha 42 quilômetros quadrados. Nossa. A do Japão com certeza vai ser maior, porque Uhum. nunca ninguém vai fazer menos do que o outro país Anterior, fez. exato. Então, eu imagino que a do Japão venha com no mínimo 60 quilômetros quadrados de feira. Então, é humanamente impossível você visitar ali num dia, visitar. Mas a gente, né, como não dá para passar 6 meses visitando, a gente criou uma experiência de viagem agora para o Japão, que vai ser em setembro. Então, a gente deixou para o segundo semestre, porque a gente entende que as pessoas precisam de um planejamento para essa viagem. Escolhi uma época maravilhosa no Japão, então assim, a temperatura vai estar boa, não vai estar muito quente, já vai estar Uhum. entrando numa época mais fresca também. Então a gente vai para o final da Expo. E essa Expo, a cada 15 dias, ela vai mudando. Então os países ali que estão expondo, porque tem muita gente que volta, enfim, quem tem mais facilidade de acesso volta para ir. Ela é uma feira que vai se como que eu posso falar? Se atualizando toda semana, a cada 15 dias. Ela é Então, dinâmica. ela é dinâmica, exatamente. Então, ela vai sempre mudando. Que nem em Dubai, eu cheguei 3 vezes para a Expo, levei 3 grupos. Então, cada visita minha foi uma experiência, né? Nenhum grupo viu a mesma coisa que o outro Pô, grupo, que legal. porque ela é dinâmica. Então, agora no Japão, nós teremos em setembro, de 20/9 a 1/10, eu criei toda uma experiência que vai misturar a Expo, mas também o lazer. Porque, assim, é uma viagem tão bacana que, assim, as pessoas querem levar filho, né? Então, assim, em Osaka, a cidade da Expo, tem o Parque da Universal. Então, é óbvio que você tá lá, você não vai? Então, Já aí, liga uma coisa a exatamente. outra. Então, eu montei uma viagem que eu tive que me reinventar também, por ser um período mais longo, que eu chamo de semigrupo. Dubai, como são 5 dias, ok, você fazer tudo em grupo. Sim. Mas Japão já são 10 dias. E você conviver 10 dias com pessoas estranhas, mais de 12 horas por dia, cansa. E eu entendo isso. Uhum. Então eu montei ali como se fossem módulos. Então tem atividades em grupo, porque financeiramente compensa e não muda a experiência você fazer em grupo, fazer sozinho. E tem atividades que você vai fazer sozinho, com a sua família, da forma que você quer. Quer ir pra feira nos 4 dias que a gente vai ficar em Osaka? Vai pra Ok. feira. Quer ir um dia, quer fazer Universal e quer fazer City Tour? Vai fazer. Quer ficar no hotel descansando? Fica. Ninguém é obrigado a nada. E tem aí os passeios que a gente elaborou com o grupo, que são passeios super bonitos ao longo da viagem, o transfer, o momento do trem-bala. Então, assim, ninguém andou de trem-bala do Lógico, todo grupo, então mundo vai vamos todo querer, mundo lógico. junto. É Experiências, uma né? mega experiência. Então, até no trajeto, a gente vai pegar trem-bala até chegar em Tóquio. Tóquio, você também tem dias livres, que aí você pode ir para Disney, você pode, enfim, escolher o que você quer fazer. Poxa, que legal, que legal. Até hoje, qual a viagem mais desafiadora que você já precisou? Não sei se o termo seria criar, inventar, produzir. Todas elas são desafiadoras, Todas porque dão frio na barriga ainda? dão. E E por mais que eu repita, né, assim, você já foi para Dubai 9 vezes, isso. E toda próxima vez que eu vou, eu fico ansiosa, eu gosto muito de lá. E toda vez é como se fosse a primeira pra lá. Muito louco isso. isso é isso que eu ia falar. Eu acho muito legal também. E eu acho que é necessário ter esse frio na barriga. Sim, Você não acha? Porque assim, mostra o quanto você ainda tá com garra, o quanto você ainda tá com vontade, com disposição. E também que você quer fazer dar certo, sim. né? Porque eu falo assim, eu não posso perder o brilho, porque a pessoa que tá indo a primeira vez. Exato. Então eu não posso simplesmente banalizar uma subida no Burj Khalifa, porque não é normal. Não é normal. Eu subi 9 vezes, mas
Eu sei que provavelmente acho que eu sou uma das pessoas, tirando quem trabalha lá, eu acho que sou uma das pessoas, poucas pessoas no mundo que subiu tudo isso lá. E ainda subiram outras por conta de Isso, outras viagens que virão. exatamente. Mas todo mundo que vai é a primeira e Tirando, provavelmente única vez. exatamente, eu falo, tirando os guias e os funcionários, eu sou uma das poucas privilegiadas por isso. Uhum. E eu subo todas as vezes com a mesma empolgação, faço os passeios com a mesma empolgação, porque realmente eu tenho que passar isso para o meu cliente. Para mim não pode ser banalizado, porque Sim. para ele não é. O Burj Khalifa, só pra gente alinhar, é aquela foto de vidro bonita que o coqueiro tá na Não, frente? não, Lá lá é o não, The aquele View, lá é o The The View. Palm Ó. View. The The Palm, Palm The Palm View. View, claro, pelo É a nome. vista da palmeira. Aham. Ali também, ali inclusive é um dos meus lugares favoritos em Dubai. É, Uhum. eu acho lindo assim essa é uma mega obra de engenharia, né? É uma do homem. É o homem pôs a mão ali e construiu uma palmeira 11 quilômetros para dentro do mar. É realmente Sem belíssimo dúvida, poder muito. contemplar. E o Burj é o prédio, né? O Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo. Uhum. Que nas minhas viagens é uma experiência diferente do que todo mundo vê aí no geral. Você Mas pode eu não. falar por quê? Não, Porque deixa pra você quem tem uma for lá. experiência com brunch, com espumante, mas aí só indo comigo para saber. Poxa, que legal. Até a Então, entrada é diferenciada, não entra por onde entra todo mundo. Então, é realmente uma experiência. A experiência do Burj Khalifa, ela é assim. Inclusive, eu sempre deixo ela para o último dia da viagem. Porque se eu deixar lá no começo, todo o resto da viagem fica sem porque graça. ficou num patamar muito É, elevado, ela é a cereja mesmo, assim, do é a bolo. senhora cereja do É, bolo. é. Eu só tive um grupo que não pôde ir, porque o restaurante, o lugar que eu faço o evento, estava fechado. Mas, assim, todos que eu levo ali, realmente, falo, você está comendo, você está desfrutando do restaurante mais alto do planeta. Até hoje não existe nenhum lugar tão alto quanto esse. Então, assim, é realmente para pouquíssimas pessoas ali. Pô, sensacional, né? É. E esse sentimento de cuidado, esse sentimento de exclusividade, o cliente, meio que inconscientemente, ele paga por isso, porque ele está sendo tão bem tratado, tão bem cuidado, bem amparado, né? E o ser humano é relacional. Se na relação ele se sente bem, ele vai amar a experiência como um todo, né? Isso, as pessoas pagam aquilo que elas veem valor, né? Então, Exatamente. Qual que é o teu sentimento? Não vamos entrar no aspecto financeiro, porque todo trabalhador é digno do seu salário, você faz seu é. trabalho muito bem e ok. Mas qual que é a tua sensação? Você consegue descrever em palavras, assim, quando termina uma viagem dessas e a turma chegou aqui em Guarulhos? Nossa, é realização, assim, é muito gratificante, é missão cumprida, assim. E eu, daí ao longo, como eu estreito o relacionamento com as pessoas, eu falo ao longo dos meses que vão passando, eu vou percebendo quanto essa viagem impactou na vida da Uhum. pessoa. Como que você mantém o relacionamento com todos os seus clientes? É o que você falou, não é uma agência gigantesca pelo seu objetivo de vida, né? Mas como que você faz esse follow-up? Como que você mantém esse contato com o seu cliente? Isso é um gargalo que eu tenho e eu já estou trabalhando também nisso. Porque, é claro, a gente tem relacionamento, mas não é 100%, né? Nem daria, nem teria como, assim, o dia só tem 24 horas. Claro. Ainda que eu mandasse um oi no WhatsApp para todo mundo, não tem como. Uhum. Mas eu tento da melhor forma, assim, por rede social, né? A gente acaba interagindo. Então eu tenho muito contato, a grande maioria acaba sendo pela rede social, assim, sabe? De poder acompanhar a vida da pessoa, ela acompanha a minha, e a gente interage dessa forma. Mas é um gargalo que eu estou corrigindo na minha empresa. E Uhum. hoje também já estou estudando, porque ela veio para ficar, que é a inteligência artificial. Ela vem como um Sim. braço para nos ajudar nisso. Então, é um assunto que eu já estou estudando, e eu acho que, assim, no turismo, ela pode agregar muito, sem perder a humanização. Porque a IA, ela vem realmente para fazer coisas que não dão tempo para nós fazermos, para fazer uma gestão de coisas que a gente não consegue fazer. Uhum. Então, mas eu não, o que a gente não pode, a maior preocupação é não perder a humanização com a inteligência artificial. E é esse o desafio. Não, legal, um ótimo desafio. E não perder a humanização faz muito sentido, porque quem consegue utilizar, quem sabe utilizar IA, vai exatamente para esse caminho. Ela vai te otimizar muitos processos que você demandaria muito tempo,
mas não vai deixar de ter a assinatura da Vanessa Lara Design Travel ali. E aí que é o legal, exatamente. É aí que você ganha tempo, é aí que ela vira uma aliada sua, uma parceira sua. Porque se você colocar qualquer comando, ela vai fazer uma coisa robótica que não vai manter o padrão de atendimento e de relacionamento que você tem com o teu cliente, tô certo? Corretíssimo. E foi muito legal a gente tocar nesse assunto, porque a semana passada eu tive chegou um orçamento de um mentor do mercado de harmonização. E ele quer levar as mentoradas dele para Dubai. Aí a pessoa que tá me contatando, ele falou: Ah, Vanessa, eu fiz um roteiro no chat GPT. Falei, então me manda, porque como eu sou expert em Dubai, eu vou saber exatamente. Sim. E é muito legal a gente pegar isso, porque assim, ó, o chat GPT, ele deu um roteiro. Mas como eu tenho a vivência, eu falo, eu conheço quilometragem do bairro, eu conheço o bairro, eu conheço. Então, da forma que estava ali, era humanamente impossível fazer aquela viagem. Aí eu mostrei para ele. Foi Nossa. muito legal, porque assim, eu falo, a tela aceita tudo. Isso é verdade. Então, eu falo, no turismo, quando a gente vai trazer a IA para cá, o cara que nunca, o agente de viagem, que nunca pisou em Dubai, ele vai ter aquela base. Aí ele vai ter que pesquisar e estudar. Porque da forma que o chat GPT colocou ali, é, Dubai é uma cidade grande, que nem São Paulo. Tem trânsito. Sim. Se você escolhe um hotel, você pode pegar um hotel 5 estrelas na Palmeira. O hotel que a Beyoncé inaugurou fica lá na Palmeira. Ele está a quase 1 hora com o trânsito do centro de Dubai, da onde tem a parte business. Então, assim, você resolve, eu quero ficar no hotel que a Beyoncé. Então, só que ele é inviável você ficar indo e voltando todo dia. Ou você vai perder 2 horas do dia só em deslocamento. Exatamente. Então, assim, quem conhece Dubai, o que que eu faço, meus passageiros que querem fazer a viagem? Vamos quebrar a viagem. Fica tantos dias na região central e encerra a viagem num hotelzão desse, que aí você fica lá na praia, você não precisa vir para cá, não vai pegar trânsito. O hotel já tem 8 restaurantes dentro, então você não precisa sair. Mas eu falo, só quem conhece ou quem se aprofunda em sentar, abrir um mapa, entender, ó, isso aqui, não, isso é viável. Então não dá para ser agente de viagem de chat GPT, entende? E o Sim. cliente fazer também só esse roteiro sem ele estudar. Então nosso trabalho é estudar e dar essa consultoria de forma bem otimizada. Poxa, que legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Bom, eu ia falar o que diferencia, mas você já falou do que te diferencia no mercado, né? Alguma vez você já pensou em desistir? Várias. 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 E o que que fez você continuar? É muito louco isso. O ano passado eu passei o desafio aí de mudança de empresa, né? Esses desafios que eu era de uma franquia e resolvi caminhar sozinha. E isso, eu sou muito emocionada. Eu sou emocionada, eu já entendi isso. E isso me tirava muito a paz de não estar com esse assunto resolvido, fui processada, enfim, isso acontece. É a vida dos adultos. É a forma que os Sim. adultos têm de resolver as coisas na justiça. Então, isso me fez questionar várias vezes se eu realmente deveria continuar ou não. Mas eu também tenho muita fé. E Deus me trazia os negócios. Então, assim, por mais que eu por muitas vezes acabei profetizando no sentido, vão fechar, chega, mas Deus mandava os clientes. Então, assim, eu não podia falar não, ele estava me dando um sinal que era para eu Uhum. continuar. Então, eu me apego muito no lado da fé, mas eu entendo que a gente também tem que olhar o que Deus apresenta para nós. Sim. Então, às vezes que eu pensei em desistir, vinham clientes, vinham negócios bons que falavam, não é para você desistir. E os negócios, e aí é muito louco, porque aí as coisas fluem, porque era para ser. Uhum. Isso eu também aprendi muito ao longo do tempo. Não forçar. Os poucos clientes que eu forcei para fechar, o que é forçar? Eu abri formas de pagamentos inexistentes, eu cedi, só me deram dor de cabeça. Uhum. Então a gente tem que aprender também nos negócios a hora de ir para frente e de recuar. Então, quando eu pensava em fechar, Deus me mandava ir para frente. E estamos seguindo aí, crescendo cada vez mais. Que legal. Agora uma pergunta: como que você equilibra a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Ah, a gente não equilibra. Não Todo equilibra? mundo é desequilibrado. Não tem equilíbrio. Não vai existir. Isso eu também já desencanei.
Nunca vai ser 50-50. Uhum. Nunca, nunca vai ser 50-50. Eu tento equilibrar dentro da minha vida coisas que são importantes para mim. Então, a minha família, a minha saúde. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, hoje, nenhum compromisso é agendado na hora do meu treino. Se for atrapalhar o meu treino de manhã, ou eu marco para mais tarde, ou eu não vou. O meu treino hoje é sagrado. Então, na minha vida pessoal, o meu momento de ir treinar é sagrado para mim. Ponto final. Isso é inegociável. Uhum. Inegociável. Porque eu já deixo de treinar os dias que eu tô viajando, eu trabalho. Isso é uma coisa eu não tenho como mexer. Apesar que eu tento manter essa rotina nas Sim, claro. viagens, mas em Dubai, por exemplo, é difícil, são 7 horas de fuso. Então, a hora que eu tô acordando lá, é a hora que eu tô dormir aqui, né? Sim. Mas eu tento equilibrar dessa forma, né? Meu marido entende muito, ele não gosta, óbvio, que eu viaje tanto, mas ele entende. Ele entende que é para um bem maior nosso, né? É para nossa vida. Então, mas nunca, a gente tem que, eu tento me policiar de não ter a noia de vai equilibrar tudo. Não, não vai equilibrar tudo. Às vezes você vai ter que se dedicar mais para o seu trabalho porque ele vai exigir mais, e tem vezes que você vai se dedicar mais para sua família porque ela vai exigir mais, e tem vezes que você vai ter que se dedicar mais para sua saúde porque ela vai exigir mais. Mas para mim, hoje, a minha saúde é prioridade em tudo, porque se eu não estiver bem emocionalmente, fisicamente, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa profissional. Uhum. Então, para mim, eu nem acredito que eu virei esse tipo de pessoa que fala isso, mas eu sou. Então, não vai ter equilíbrio. O que você vai fazer é, uma hora você vai estar trabalhando mais, outra hora você vai dedicar mais para família, e assim a gente vai seguir. Ou às vezes o equilibrar é É isso, isso o equilíbrio. né? Eu falo que nem a batida do coração, bate, desce, bate, desce. Isso é Exatamente. equilíbrio. Porque quando fica linear, Aí aí não. já acabou. É exato. Muito bem, muito bem. Vanessa, falando um pouquinho mais lá de trás, você já teve outros negócios? Não? Como é que foi tua carreira? Você sempre trabalhou no CLT? Como que foi tua trajetória nesse aspecto? Eu Conta um pouquinho. comecei no CLT, porque a gente vem de uma geração que era o quê? Estudar para ser empregado de alguém, o melhor empregado de alguém, mas era para isso. Então, eu comecei como CLT, trabalhando em shopping, trabalhei anos em shopping, eh, tive loja de suplemento, fali a loja de suplemento, porque é um mercado muito, muito desafiador. E eu falo, quando a gente não sabe nada, a gente acha que sabe. Então, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez até tocasse a loja de uma forma melhor. É o tanto que você aprendeu com tudo isso também, que Sim. nenhuma faculdade ensina, né? Não, nenhuma faculdade, mas eu acho que é necessário fazer uma faculdade, Sim, porque ela claro. abre a nossa mente. Mas nenhuma faculdade ensina a gente a aprender. A gente vai aprender a empreender no dia a dia. Então, assim, a gente não foi criado com a mentalidade de empreendedor. A gente foi criado com a mentalidade de você tem que estudar para ter uma vida confortável e tal. E aí, quando eu trabalhei muitos anos CLT, trabalhei com telecom, e aí, depois de um determinado momento, eu tinha a Valentina, então eu não queria, a maternidade, assim, me fez querer ter uma vida mais flexível. Uhum. Então, foi aí que eu resolvi sair do mercado e comecei a ser muambeira, né? Fui fazer muamba, porque era o que eu sabia fazer, vender. Também comecei do nada, fui uma vez para Argentina, fiz umas comprinhas no free shop, aí para pagar minhas comprinhas eu comprei a mais, trouxe para vender na empresa que eu trabalhava antes, que eu tinha bastante relacionamento e Olha aí. network. E daí começou, chamei uma amiga para ser minha sócia. Ficamos muambando aí uns 3 anos, mais ou menos. Então a gente ia, trazia coisas que não tinham no Brasil e vendia, ia, voltava. E minha vida empreendedora começou Começou assim, assim. na muamba. Fui parada pela polícia, bem tenso o passado. Mas enfim, isso acontece. Isso acontece na vida do empreendedor. E dali eu aprendi muita coisa. Eu falo assim, hoje eu aplico coisas que, óbvio, eu fazia sem ter a consciência, né? Sim. Mas a gente já aplicava um monte de coisa que eu aplico hoje vendendo viagens, enfim. Então, meu primeiro empreendedorismo, minha primeira Sua ação de primeira empreitada. empreitada foi na Muamba. Depois da Muamba, eu abri uma loja de suplemento.
porque meu marido sempre gostou disso e fomos tal. E aí foi muito legal, a minha loja era linda. Deu certo um período de tempo, mas depois nós fomos roubados e ali mexeu muito com o meu emocional, porque eu sou Uhum. emocionada. E aí eu não consegui mais tocar o negócio, nós fechamos. Depois disso, surgiu a oportunidade da franquia de turismo, que era do grupo que eu tinha a loja de suplemento, e eu entrei e me apaixonei. É muito louco, assim, porque eu falo, eu acho que hoje eu me encontrei na minha profissão. Eu realmente sou muito feliz trabalhando com viagem. É muita responsabilidade, é um mercado que é assim, a gente fica muito vendido na mão de terceiros. A gente tem muita responsabilidade mesmo, assim, né? A gente vê casos de operadoras que quebram, quem tem que honrar, quem vai honrar com isso? Você foi Uhum. intermediário, a pessoa confia em você. Da minha parte, como caráter, eu falo, eu venderia minha casa para honrar todas as viagens, porque a pessoa confiou em mim, né? Sim. Mas é um mercado difícil de trabalhar, mas eu sou muito feliz, porque eu sei o quanto eu impacto a vida das pessoas. E assim, qual o sentido da gente estar aqui se a gente não fizer uma coisa para impactar? Seja remunerado, seja não remunerado. A vida é isso, é você vir para agregar de alguma forma. Eu falo, hoje o meu trabalho agrega muito na vida das pessoas, né? Uhum. Então, eu sou muito feliz fazendo isso. E é muito legal escutar isso de você, porque eu vou te fazer a seguinte pergunta agora. Ah, você pensou em trabalhar com turismo desde quando você era pequena? Não. Mas vender é uma coisa que já sempre esteve na sua veia. Outra coisa que eu também aprendi. O vendedor, ele sempre foi tratado como um marginal, Sim, né? sim. Então, eu te falo, eu demorei muitos anos para me aceitar como vendedora. Eu falo hoje com o maior amor. Eu sou vendedora. As vendas, elas são o coração de qualquer empresa. Não existe empresa sem vendas. Se você Uhum. falar para mim, eu não sou de vendas, então, você pode não estar diretamente ligado a vendas, mas você vende seu horário. Se você trabalha no seu escritório das 8 às 5, você vende o seu horário. E é graças a alguém vendendo que entra o seu salário fixo. Exato, é o fôlego da empresa, né? Então, assim, uma empresa, as vendas, venda gira o mundo, a vida gira em torno de vendas. Mas tem vendedores e vendedores. Eu não acho legal vendedor chato, vendedor. Mas eu falo, a venda, ela vem para auxiliar na vida de alguém. Você só vende porque a pessoa precisa daquilo. Ela vê a necessidade. Mesmo que seja um supérfluo, ela entende que ela precisa daquilo. Sim. Então, a profissão de vendas é uma profissão linda e ela vem para agregar na vida das pessoas. E eu entendi isso, falo, eu sou vendedora, ponto. Eu detesto fazer a parte administrativa da minha empresa. Hoje eu tenho que fazer, Sim. mas eu tenho ranço de emitir uma nota fiscal. Tenho preguiça. É muito louco isso. Agora fala, Vanessa, você precisa falar com 4 clientes hoje. Me dá agora o telefone que eu vou ligar. Para mim eu faço isso naturalmente. Eu Uhum. faço isso naturalmente. Entende? Para mim, vender é natural. Eu acho muito legal você falar vender é natural. E eu tenho um amigo que ele fala que vender é ajudar. E você falou agora há pouco exatamente sobre isso, essa questão. Você vai ajudar a pessoa a tomar a decisão pelo que ela quer, né? Ou você vai mostrar para ela o que ela não sabe ou ela não entende ainda que ela está precisando. Muito legal isso. E- E você tocou em vários pontos da nossa conversa. Eu achei muito legal. Você falou, poxa, minha agência, eu sei o lugar dela. Hoje, eu sou uma pessoa emocionada, eu me conheci. Quando eu vendo, eu não quero ser a vendedora chata, eu sei até onde eu posso chegar com o meu cliente. Isso é uma coisa muito legal para a gente pensar para a nossa vida, para tudo. A gente saber quem a gente é, Uhum, a gente entender o nosso lugar. Isso é muito legal ouvir isso de você, viu, Vanessa? obrigada. E agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como a agência tem quantos anos? Desculpa, Vanessa. 7. 7 anos. Vai Como que a fazer 7. internet e as redes sociais impactam hoje o seu negócio e se elas impactaram no início? Então, legal, muito legal essa pergunta. Porque como eu já falei, eu não vivo de tráfego, né? Sim, Não tenho sim. essa. Porém, o meu Instagram, ele tá sempre em dia. Minhas redes sociais estão sempre em dia. Por quê? Ele é meu cartão de visita. Uhum. Então, assim, quando eu tô num evento, por exemplo, eu vou lá, me apresento, eu sou a Vanessa Lara. O que que é a primeira coisa que as pessoas vão ver?
Na hora, Instagram na hora, pegar teu nome. Se eu não tenho uma rede social atualizada, tenho uma viagem só lá perdida de 2021, qual autoridade que eu tenho no que eu tô Nenhuma. falando? Nenhuma. Eu vendo, minhas viagens custam em média, vamos falar um ticket médio aí, R$ 35.000. Você vai fazer uma viagem de R$ 35.000 por pessoa com uma pessoa que tem uma foto de 2021 perdida no Instagram? Jamais. Então, para mim, as redes sociais hoje, no meu negócio, no meu segmento, da forma que eu trabalho, elas vêm como o meu cartão de visita, é o que apresenta ali o meu currículo. Então, o cliente entra, deixa eu ver com quem a Vanessa já viajou. Aí ele entra lá e vê todas as viagens que eu já organizei, com quem, modelos de viagens, lugares que eu levo. Tudo ali condiz com o que eu falo. Porque, principalmente, que eu fecho com muitas viagens de mentoria, né, com os mentores. O mentor, ele tá me dando o bem mais precioso dele, que é o cliente dele, a pessoa que pagou para estar com ele. Uhum. E a pessoa compra a viagem comigo porque o Marcelo falou. Marcelo, mentor dela, olha, compra, vai lá e fecha com a Vanessa. Ela me manda o cartão de crédito dela, ela nunca me viu na vida. Então, assim, agora quando a pessoa entra no meu Instagram, ela vai falar, pô, mas ela foi 9 vezes. Quem vai 9 vezes para Dubai? Pode entrar lá. É que assim, tem vezes que eu não posso porque eu fui para pessoal, fui para tratar outros assuntos, mas eu tenho viagens, várias Sim, viagens de sim. Dubai. Eu tenho todos os lugares que eu falo, que eu levo, eu tenho fotos com os meus grupos lá. Então eu falo, ali ele me ajuda a contar a minha história. Então, para mim, hoje, a rede social, ela vem como um apoio no meu negócio. Não Uhum. é a minha principal fonte de captação, mas eu entendo que futuramente ela pode ser. Então, ela precisa estar atualizada, alimentada, tenho que interagir mais, entendo, às vezes por conta de dia a dia acaba não dando, mas entendo que é importante ter os stories em dia, né? Então, tudo isso. Poxa, legal. Então ela é uma ferramenta de apoio para você. Para É uma mim, hoje é uma base, um ferramenta. apoio. Isso. Legal. Você mencionou também algumas vezes sobre os mentores, né? E como que você se conecta, como que você chega nesses Ótimo. mentores? Eles vêm até você, você vai até eles? Conta um pouco pra gente. É muito legal essa pergunta, porque assim, eu entendo que todo relacionamento, da minha parte, eu começo entregando. Então, quando eu quero começar a aumentar esse ciclo, hoje já roda meio que sozinho, mas como eu comecei? Comecei pagando para estar nos lugares, você tem que pagar para estar nos lugares. E o pagar já é a sua, você já está dando alguma coisa. Não queira coisas de graça. Uhum. E não é só pagar para estar, né? Então, assim, eu falo, hoje eu pago para estar num clube de empresárias, eu pago os eventos, os jantares que eu vou de outros grupos de mulheres. Isso é a troca. Eu pago para estar lá, posso me apresentar, mas eu alimento essas relações. Uhum. E o que é o alimentar? É me interessar genuinamente. Então, quando eu estou num jantar de negócios, em vez de eu ficar falando, eu sou a Vanessa, eu vendo viagem, eu vendo. Me conta, assim, ó, pra mim, vou dar uma aula de network, assim, ó, gente. Chegou no evento, prazer, eu sou a Vanessa Lara. Tome a iniciativa de perguntar o que a pessoa faz. Ó, 3 perguntas simples pra você alongar a conversa. Fica a dica aí pra Fica a você que tá dica. assistindo, hein? Como se aproximar? De forma genuína, tá? Oi, o que que você faz? Como você começou o seu negócio? Gente, todo mundo tem maior amor em falar em como começou o seu negócio. E por que que você começou esse negócio? São 3 perguntas tão simples e a pessoa vai te dar tanta informação, Uhum. e você vai se conectar, porque você está dando o que é de mais precioso, que é o seu tempo Tempo. e a sua atenção. Não fique mexendo no celular, não fique antes de, se for uma pessoa que para você às vezes acontece da gente encontrar no evento, alguém que a gente já segue e admira. É um ser humano. Não peça só para tirar uma foto para você postar. Meu, se interesse, porque ela também tem alguma coisa para te falar. Sim. É muito feio você chegar a tirar só tirar foto, tchau. Interaja, interaja. Então, assim, o network, ele é muito importante. Então, aí eu tô nos eventos, me conecto com as pessoas e elas vão lembrando de mim. Então, assim, hoje os mentores me procuram, Vanessa, a fulana me falou de você.
Tipo, eu recebi uma indicação essa semana de uma colega que já viajou comigo para Dubai, mas faz um ano que a gente acabou, assim, a gente se segue de rede social, faz praticamente um ano que eu não falo com ela. Uhum. E aí veio a fulana me indicou você para fazer uma imersão. Eu falei, nossa, que legal. Aí mandei mensagem. Outra coisa, recebi indicação, meu, pega o WhatsApp na hora, na hora. Fulano, obrigado pela indicação do seu amigo, tal, tal, tal. Estou falando com ele, depois eu te mando um feedback. Porque a pessoa fez isso genuinamente. Exato. Era o mínimo que você tem que fazer, agradecer ela na Uhum. hora, né? Então é isso, é essa interação genuína. E aí, então vem, então com os mentores, você vai participar de evento, você vai comprar algum produto dele, nem que seja no digital, que é mais barato. Você pode participar de uma mentoria. Eu falo, tô embarcando um grupo de cruzeiro agora, da Domi, que hoje é minha amiga, mas o primeiro evento que eu fui dela, eu paguei para estar ali e me conectei com ela. Uhum. Tive um interesse genuíno em estar ali, comprei um outro bootcamp dela e hoje ela é minha cliente. Mas é aquilo, é a relação, é você dar para receber. Dei, não foi na intenção, mas as coisas vão acontecendo dessa forma, né? Muito Então, bem. Muito bom. A outra pergunta, eu acho que você acabou já respondendo aqui também, mas se o boca a boca ainda é a principal forma de atrair os clientes ou novos clientes, porque você acabou de me é, falar da propriedade que esse mentor tem de chegar para os mentorandos, né? Isso, para os mentorandos, olha, pode comprar com a Vanessa. Isso é propaganda boca a é, boca. é, Eu falo que eu fiz faculdade, fiz 2 pós-graduações, fiz MBA para aprender o que eu já sabia que a melhor propaganda é a propaganda de boca. Quando exatamente. você está falando ali, você passa uma verdade, você passa uma autoridade, uma confiança, É. né? Inclusive, eu fui para esse lado dos mentores, porque eu falo, não consigo escalar a agência, né? Hoje a gente fala em escalar, escalar no digital, escalar, vender para milhões e tal. Eu falo, eu conseguir escalonar o meu trabalho. Então, um mentor me traz X alunos dele. A gente trabalha na média de 20 pessoas em grupo, Sim. porque mais do que isso fica bem complicado. Não é impossível, mas a Uhum. gente tem que trabalhar com 20. Então, eu falo assim: um mentor me traz 20 passageiros. Um mentor me traz 20 passageiros. Então, foi a forma que eu encontrei de escalonar e conseguir manter a personalização, né? Então é isso. E é isso. Então, mas esse mentor chegou através de uma pessoa que me indicou, entende? Eu falo, já tô na quarta geração do amigo, do amigo, do Sim, amigo. isso é E isso é ótimo. ótimo, né? Uhum. Então, mas é isso. Mas são as relações que a gente vai construindo mesmo. E outra coisa que você falou da sua história que eu achei muito bacana, você começou a procurar, a estudar, a tentar se atualizar por conta. Você Isso. teve essa dor no passado em relação às viagens, aí falou, meu, eu não, isso daqui não dá para ficar desse Não, então, jeito. comecei a estudar, quando eu comecei a estudar sobre diferenciação, eu tinha ainda loja de suplemento. Que eu já queria, já era uma loja bacana, diferenciada, era uma loja bem premium, assim, a gente queria, a gente já saía do mundo, apesar de ser uma loja de suplemento, a gente tomava cuidado, por exemplo, de não contratar só marombeiro, aqueles caras gigantes, por quê? A gente queria vender para o consumidor comum, para a pessoa que está mais gordinha, para a pessoa que é mais magrinha, para elas não se sentirem constrangidas de entrar na loja. Ótimo, e assim você gera Já era uma conexão com o teu cliente final. Exatamente, já era um diferencial ali. Então, eu fui estudar mais diferenciais das outras lojas de suplemento. E aí, eu cheguei no mentor do digital, que me levou para outro, e aí eu fui estudando e fui entrando nesse círculo de amizades, né? Enfim, de participar dos eventos. E aí, eu fui entendendo. Porque não adianta a pessoa falar, ah, eu fui no evento e não vendi nada. Não, eu vou te falar, o tempo médio para você vender para uma pessoa que você conhece no evento vai ser um ano. E eu tenho isso porque eu tenho esses números. É muito Que engraçado. ótimo, que legal. É. Eu tenho esses grupos, principalmente esses grupos de empresárias que eu participo. Eu já estou há 2 anos na maioria deles. E a minha primeira venda foi sair depois de um ano. Mas também não é assim. Entrar no grupo fica mudo. Quando eu Claro. falo no dar e receber, você tem que contribuir. E como que você contribui nesses grupos? Desde uma indicação que alguém peça, até você fazer eventos, fazer reuniões online. Olha, gente, eu manjo de vendas, eu vou dar um curso aqui de vendas, quem quiser, vamos abrir aqui. Cada grupo tem meio que já um escopo assim definido, né? Mas é muito importante você interagir nesse grupo, você dar alguma coisa.
Uhum. Não dar necessariamente financeiro, mas o seu conhecimento, o seu auxílio, a troca de ideias, porque é isso. E aí, com isso, você vai ficando conhecido no grupo e vai virando referência, né? Então, você toma a iniciativa. Porque não é todo Exatamente. mundo do grupo que toma. Não. Mas ali muita gente, se não todo mundo, pode ser um potencial Sim, cliente, amigo, parceiro seu para o sim, futuro. sim. E aí, óbvio que você vai fazendo amizades, às vezes você vai estreitando. Eu hoje tenho grandes amigas que eu fui estreitando disso, mas eu falo, é do dar e receber. Então, assim, você vai dar conhecimento, você vai dar. Então, assim, tem gente de setor que vende cosmético. Nossa, mas a pessoa é boa na fábrica, porque ela vende ambiente de fábrica, mas ela não é no comercial. Pô, eu sou do comercial. E a gente faz essa troca de ideia, eu dou o que eu sei e ela aplica, e é isso. E é isso. Você dá E aqui, aí as você coisas, recebe a acolá energia e vai aí vai. circulando, a energia Uhum. vai sempre circulando. Poxa, que legal, que legal. E Vanessa, quais são os planos para a agência nos próximos anos? Bom, a gente focar cada vez mais nas imersões, as viagens de lazer, elas continuam presentes, a gente também faz, porque é uma delícia trabalhar com famílias. Eu tenho muitos clientes de lazer e eu não vou abandonar isso, né? O que eu deixo hoje, o que eu quero separar mais é deixar a turma uma equipe focada para o lazer e equipe de imersão, porque são perfis diferentes, são clientes diferentes. Trabalhar uma viagem de grupo é um perfil completamente diferente de lazer, Uhum. né? Então, hoje eu quero conseguir segmentar dentro da minha empresa melhor isso para dar um atendimento mais diferenciado e mais personalizado. Muito bem. Que conselho você daria, Vanessa, para alguém que está querendo começar a empreender no turismo hoje? Bom, primeiro conselho é estar disposto a estudar, a aprender. Porque vender viagem, por mais que pareça uma coisa simples que qualquer um faz, fala, viagem simples realmente qualquer um pode fazer. Mas se você quer ter clientes de qualidade que não vão entrar naquele leilão de preço, você tem que mostrar um diferencial. Então, assim, já aconteceu, olha que legal isso. Eu tenho uma cliente que ela vai para a África do Sul. Aí eu falei, você quer que eu tenho vários, eu não sou especialista em África, eu nunca fui. Uhum. Mas então, quando eu tenho esse gargalo, né? Porque não dá pra gente ser especialista em tudo. Eu tenho parceiros que são especialistas em outras regiões. Aí ela falou, Van, eu só vou comprar com você. A parte do roteiro eu contrato uma moça que faz pra mim. Então, baseado no roteiro dela, nos bairros que ela indicar, você vai achar os hotéis pra mim. Olha que demais isso. Eu achei muito legal. Então, assim, ela tá prestigiando duas profissionais. Sim. Ela pagou pra moça fazer o roteiro, né? Então, a moça, porque é uma pessoa que domina a região da África do Sul. Ela falou, ela me entregou o roteiro pronto. Ela falou: bom, agora, Van, você vê todos os hotéis. Porque a moça nem faz reserva de hotel. Ela só faz roteiro. Ela é Olha que especialista diferencial no negócio em dela ali. criar. Uhum. Ela cria. Aí eu falo, ó, então tá aqui a minha sugestão de hotel, manda pra ela, ver como ela já conhece, vê se ela aprova. Então, você é uma viagem aí a 6 mãos. Então, eu peguei o que a cliente queria, a outra pessoa, a designer, montou a viagem e eu executei a viagem. Foi muito legal, porque Sensacional. ficou exatamente como a cliente queria. Uhum. Eu achei muito bacana isso. Então, e essa pessoa se destaca. Ela trabalha com turismo, mas ela não faz o operacional que eu faço. Ela não quer reservar hotel, ela não quer ter estresse com companhia aérea, ela não quer. O negócio dela é só pensar. Ela pensa a viagem para você. Isso é demais. Isso é Pô, muito que legal. legal. É. Que legal. Você acha que qualquer pessoa pode empreender ou é preciso ter um perfil específico? Eu acho que qualquer pessoa tem capacidade, porque tem coisas que a gente nasce e desenvolve melhor e tem coisas que a gente desenvolve. Se você quiser desenvolver essa habilidade, você vai conseguir. Mas eu entendo que não é de repente para todo mundo, né? E não tem certo e errado. Ninguém é melhor ou pior. Ninguém. Ah, porque ser empreendedor é melhor. Hoje a gente acaba, às vezes, até vindo. Ah, porque o cara que é empreendedor. Ah, o CLT não é encostado. Nada disso. Nada disso. Cada um tem um perfil de vida, Uhum. do que quer para sua vida. Ser empreendedor não é simples, mas você tem que estar emocionalmente mais preparado. Você nasce preparado? Não, não nasce. É óbvio que eu já pensei várias vezes em voltar para a CLT lá atrás. Pensei.
Só que na minha vida não cabe alguém me cobrando isso. Prefiro boletos me cobrando do que seres humanos me cobrando. Porque o boleto chega, né? E Sim. assim, eu falo, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Uhum. Então depende do que você quer para sua vida. Quer empreender? Vai estudar. Esteja muito aberto a ouvir as pessoas. Tem gente que não tem muito tato, às vezes, para falar, né? Alguma coisa assim pra gente. Mas esteja aberto a ouvir essas pessoas que já empreendem. Por mais que às vezes você. Ah, mas ele falou isso, eu não gostei. Tenta absorver o que tem de bom naquilo que a pessoa te falou. Porque a gente erra muito. E às vezes por arrogância. De achar que sabe fazer, de achar que. Então, a gente às vezes pode tropeçar mais. Então, quanto mais aberto ao novo nós estivermos, eu acho que melhor vai ser a sua jornada como empreendedor. É isso. Legal, muito bem. Que conselho você daria para Vanessa de 20 anos atrás? Estamos em 25, né? 2005. 2005. É, seja persistente no que você quer e não perca o foco. Muitas vezes eu perdi o foco. E então demorei para conquistar mais coisas porque me distraía no meio do caminho. Não se distraia no meio do caminho. É isso. Não se distraia. Muito bem. A gente já está começando a caminhar para o final aqui. Se você pudesse descrever tua jornada em uma palavra, ou você é legal, vai, em uma frase, qual Vo- seria toda a sua jornada? Você é uma improvável que deu certo. Ó, Com certeza. muito bem, muito bem. E Vanessa, você tem alguma curiosidade, algum hobby, alguma coisa que as pessoas não sabem muito sobre você? Um lado B aí, até para você que não sabe, geração Z, querido que está nos assistindo, os LPs eles vêm com o lado A e o lado B. Em geral, o lado B era uma das músicas menos conhecidas, era um negócio mais underground, e por isso, inclusive, o B do B-Talk é o lado B, é o lado obscuro, mas é um lado que muitas vezes é muito interessante. Você tem alguma curiosidade, alguma coisa assim, Vanessa? Olha, eu acho que é uma coisa que eu não pratico, mas eu tenho muita vontade, Hum, mas tá sempre lá guardado. Vontade de voltar, de começar a pedalar. Eu adoro, adoro andar de bicicleta. aí, Eu amo. Pensa uma coisa que você ama fazer na vida. Eu amo andar de bicicleta. Amo. E não faço. Mas é um amor que eu tenho. É o esporte que eu amo. Eu faço a musculação, porque hoje eu vejo os benefícios e sim. tal. Mas o esporte que eu amo é pedalar. E não pedalo. Mas vai entrar pra lista aí pra 2026, porque 2025 acho que não vai dar tempo, não. Planejamento é tudo, faz sentido, né? Vanessa, agora como eu falei, né, a gente tá caminhando aí pro final dessa entrevista. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por dividir toda essa experiência com a gente. Foi muito, muito, muito legal te ouvir, né? Agora eu vou deixar aqui aberto para você falar um pouco das suas redes sociais e se você quer fazer alguma consideração, alguma coisa, por favor, fique à vontade, o microfone é seu. Bom, eu que agradeço de ter participado aqui do seu primeiro podcast. A minha rede social é o V Vanessa Lara. Eu até tentei fazer outra de empresa, mas, gente, não dá. Não dá para ter três Instagram. Não, não dá. Isso não é vida. Então, é um só. É o V Vanessa Lara. É ali que eu coloco as informações de viagens, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia. E, por enquanto, é isso mesmo. Muito bem, obrigado, Vanessa. Obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que você tenha curtido e se divertido. E até a próxima!